Sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Para quem tá chegando aqui agora, aqui nós vamos fazer um propósito de 30 dias, onde vamos fazer oração proféticas e dentro desses 30 dias cada dia vai ter um dia com determinados temas. E hoje vamos falar o tema sobre a família, né? Sobre relacionamento. E se você está solteira, se você está casada, se você participa, Deus abençoar muito sua vida. E vai ser 30 dias, né? Cada dia vai ter uma oração, vai ter um tipo de tema. Então vai fazer parte para que a gente possa ficar junto nesse propósito. E vai ter orações proféticas. As orações proféticas é a palavra do Senhor, né? A própria profecia está na palavra. Então estamos firmados nisso. Se Deus quiser também falar alguma coisa aqui, também vai ser usado para isso. Vai estar acontecendo para isso. Vou estar abrindo aqui as coisas para a gente possa iniciar, certo? Que vocês possam ter um dia abençoado em nome de Jesus. E todos os dias, entre um pouquinho tarde, mas vai ser entre esse horário mesmo, certo? Gente, 30 dias, propósito é propósito. Vamos entrar junto nessa aqui. Posso contar com vocês? A coisa do Espírito Santo já está aqui. Eu quero ver se vocês também vão estar. Deixa eu ver aqui. Gênesis 1. Aí vamos falar sobre Gênesis. Tem alguém com casamento com terminou o relacionamento? Ou por aí tá tudo bem? Tudo na paz? Eu botei o negócio errado, né? Vamos lá. 1 ao 6. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Bom, vamos orar um pouco. Chamar a presença do Espírito Santo. Orar pela família de vocês. Orar pela família de vocês. Orar pelo relacionamento de vocês. Se vocês estão solteiros também vamos estar orando. Aqui vai ser 30 dias com orações proféticas, com a palavra de Deus. Cada dia vai ter um tema, cada dia vai ter um direcionamento do Espírito Santo. E que vocês possam estar aqui. Espírito Santo, glorificado seja o nome do Senhor todo o tempo. Nada é sobre mim, tudo é sobre Ele. Vocês vão orar pela vida de vocês. Pai amado, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Quero agradecer pela presença de cada um aqui, que Tu possa estar abençoando, Senhor, aqueles que estão trabalhando, aqueles que vão trabalhar, que Tu possa estar livrando, Senhor, de todo e qualquer mal, meu Deus. Porque eu sei, Senhor, que onde Tu estás, lá tem o bem, lá tem coisas boas acontecendo, lá tem um mover do Espírito Santo. E esse mover leva fora, leva fora todo medo, tudo que está contrário à Tua vontade. E assim possa se fazer, Senhor, na presença dessas pessoas. Pai, eu Te agradeço por esse propósito, esse primeiro dia de propósito, e que Tu possa estar presente em todos os outros, Pai. Porque sem a Tua presença aqui, nada disso vai valer. Espírito Santo, que Tu possa me usar, que Tu possa me direcionar a fazer a Tua vontade e que possa ser falado, Senhor, ao coração de cada um. Que Tu possa estar tirando toda e qualquer angústia, todo e qualquer medo, toda e qualquer dúvida, Senhor. Que Tu possa ser o direcionamento dessas pessoas. Que Tu possa estar restaurando, Senhor, casamentos. Que Tu possa estar, Senhor, também dando relacionamento para aqueles que estão solteiros. Que Tu possa colocar uma pessoa boa, Senhor, na vida dessas pessoas que estão solteiras. E que Tu possa, Senhor, transformar o casamento dessas pessoas que estão com um casamento muitas vezes falido, muitas vezes quebrado. Mas que Tu possa estar restaurando, porque Tu és o nosso olheiro. Que eles possam Te colocar, Senhor, como uma rocha, Deus. Porque só Tu, Senhor, pode firmar esses casamentos. Que possa estar tirando, Senhor, todo julgo desigual. E que Tu possa estar, Senhor, direcionando a eles ao único caminho que é o Teu, meu Deus. Em nome de Jesus. Deus já está restaurando o casamento de vocês. Deus já está preparando um casamento para aqueles que estão solteiros. Descansem no Senhor. Tudo está no descanso. Aqueles que descansam desfrutam da graça de Deus. Aqueles que estão no descanso desfrutam da presença de Deus. E aqueles que estão no descanso desfrutam do agir de Deus.
E o agir dele não é algo que fica parado, é algo que fica em movimento. Você precisa estar em movimento. Como é que eu estou em movimento, Isa? Você precisa melhorar, você precisa se aperfeiçoar, você precisa... o movimento não é estagnação. Muitas vezes seu casamento não está sendo restaurado, seu casamento não está melhorando por conta disso, porque você está parado achando que seu casamento vai melhorar se você continuar sentado nesse sofá. E não, isso não vai acontecer. Você precisa melhorar como pessoa, você precisa melhorar como pessoa, como marido, como mulher, como homem. Só assim você vai conseguir restaurar seu casamento, só assim você vai conseguir achar uma pessoa boa. Amém? Pelo contrário, Diego, já sofri muito por relacionamento, mas hoje eu não busco relacionamento, eu busco relacionamento com Cristo. E o resto tudo vai ser acrescentado. É isso que a gente precisa entender. A gente quer porque quer um relacionamento, busca relacionamento, mas a gente não se firma naquele que vai nos direcionar para o melhor relacionamento, para aquele que vai direcionar para o melhor casamento. Por isso que muitos casamentos estão frustrados, porque não está firmado na rocha. Gente, se não responder vocês no momento, eu vou responder no final, certo? Porque senão acaba perdendo o andar. Então, que a gente possa pedir a presença do Espírito Santo, né, para que ele possa direcionar todo esse propósito, que vocês possam fazer presente aqui todos os dias, 4h30 da manhã. E sem ele, nós não teremos o direcionamento. Então, Espírito Santo, eu peço o teu direcionar, eu peço a tua presença. Que tu possa usar, Senhor, a minha boca para falar aos corações daqueles que estão aqui, daqueles que saíram e daqueles que vão entrar. Em nome de Jesus. Eu quero perguntar uma coisa para vocês inicialmente. Quanto tempo tem que você está nesse namoro, nesse casamento? Quanto tempo tem? Você é solteiro? E diante a Deus, avançando ao sinal e pagando caras multas. Por que eu falei isso? Porque o namoro, quando você está namorando e você faz coisas que você sabe que não é correta, você avança o sinal. A vida tem um sinal. Tem o sinal de parar, tem o sinal de esperar e tem o sinal de avançar. Glória a Deus. Qual sinal você está avançando? Se é tempo de namoro, não é tempo de ter avanços. É tempo de estar ali, naquele momento. E o avanço que eu digo é na questão de relacionamento, de se relacionar. De ir para a cama com o namorado. O Senhor não se agrada com isso. E se você quer estar firmado no Senhor, você precisa estar esperando nele. Literalmente. Então, quanto tempo tem que você está nesse namoro? 10 anos? Não é tempo de estar namorando. 10 anos namorando? Não. Você deveria estar avançando para um casamento. Então, e diante a Deus, avançando ao sinal e pagando caras multas. Aí você avança o sinal nesse namoro, aí vem um filho, vem brigas, vem tantas coisas que vem quando você namora no momento errado. E aí você corre até risco de bater em um carro, ou melhor, em um filho ou em uma doença. Porque você se relaciona com aquela pessoa, você não fez exame bioquímico, você não fez exame de sangue, você não fez um acompanhamento, você não fez nada antes de namorar com essa pessoa, porque antes do casamento sempre tem aqueles exames pré-nupciais, né, que vai te ajudar a entender o que aquela pessoa tem e se você está querendo realmente continuar com aquela pessoa, né? Então Deus ele nos prepara para tudo, por isso que a gente é importante quem está solteiro esperar e quem está casado saber se melhorar como pessoa para que o seu casamento esteja firmado na rocha. Então, o namoro, o noivado e o casamento é como se fosse uma estrada. Você está ali e tem um sinal. E aí você tem que ver qual sinal você está avançando. Se você está avançando no sinal, se mandou parar, você tem que parar. Se mandou avançar, você avança. Se mandar esperar, você espera. Por isso que diz sinal vermelho, sinal amarelo, vermelho, amarelo e vermelho, amarelo
E o que? Verde. Então, relacionamento requer tempo. Tempo de se conhecer, tempo de amadurecer, tempo de casar ou tempo de terminar. Então, o namoro é pra isso. O namoro é pra ter tempo. Pra ter o tempo de você se conhecer, de conhecer o outro, de os dois amadurecerem juntos. E o tempo para casar. Ou o tempo de terminar, se ver que não tá bom aquilo ali. Então, ficar e ver no que dá não faz parte do propósito de Deus. Deus é um Deus de organização. Assim ele fez toda a sua criação, que está em Gênesis, do versículo 1 ao versículo 6, o versículo 26 e o 28. E é isso aqui que a gente vai se firmar nesse capítulo aqui. Né? Fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Então Deus é um Deus de organização. Porque sua vida está tão organizada se você está tendo a presença de Deus? Consegue entender que quando há a presença de Deus, há organização? Se o seu casamento está desorganizado, se sua vida está desorganizada, se o seu namoro está desorganizado, não tem a presença de Deus. E o que é que eu faço para ter a presença de Deus? Buscando. E aí sim, tudo vai ser organizado. E o jugo desigual, que eu vou falar um pouquinho lá na frente, ele vai atrapalhar nisso. Porque enquanto você está buscando Deus, o outro está buscando o quê? Festa, bebidas. Não vai conectar. E aí ele vai acabar te contaminando, porque você vai estar se relacionando com essa pessoa, porque se você tiver no jugo desigual, ela não vai entender que você tem que esperar, que você não pode ter relações com aquela pessoa. Ela não vai te entender, então ou ela vai te trair ou ela vai terminar antes da hora, né? Porque vocês estão ali se conhecendo. Mas antes da hora não, porque tudo tem um momento certo, né? Então a gente também tem que entender isso. Se terminou porque realmente era pra terminar. Então você tá no namoro, tá no casamento, onde é que você está? Se identifique agora e busque o que é isso que a vida das pessoas só vão melhorar com isso. E esses propósitos que eu tô fazendo aqui, esses 30 dias, vai ser para isso, para te guiar. E você precisa entender cada passo, cada coisa que você deve fazer. Então, agora, reflita comigo aqui. O que é que você precisa fazer para mudar o que está acontecendo na sua vida? Ah, tô solteira há muito tempo. O que é que você precisa fazer? Esperar no Senhor, buscar a Deus enquanto isso? É a melhor escolha. E o resto vai ser acrescentado. Então, a pessoa que vai ser boa para você vai chegar naturalmente. Porque você vai estar focada em Cristo. E o resto vai ser acrescentado. A palavra dele diz sobre isso. Deixa eu ver. 6. Aí, do 26 ao 28. Versículo 26. Quem quiser acompanhar aí, tá à vontade. Aí, no 18, versículo 18. E disse ao Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então, Deus não quer filhos sozinhos. Ele quer filhos que estão ali em um relacionamento, em um casamento. Então, se você está solteiro, tenha ciência de que Deus vai te dar uma pessoa boa. De que Deus vai colocar uma pessoa certa no momento certo. E se não for da vontade dele também, diante do propósito que ele tem para tua vida, amém também. Então Deus, ele sabe o que é melhor para você. Nós tentamos entender, mas nós não conseguimos. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome de todo gado e as aves do céu e todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse diante dele. Então Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou, do homem formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E Adão disse: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto o varão foi tomada. Portanto, deixarão o varão e o seu pai e a sua mãe, e pegar-se-á a mulher, e serão ambos uma só carne. Glória a Deus. É isso que a palavra do Senhor traz. Deus, ele é um Deus de organização, como eu estava dizendo. Então, se sua vida está desorganizada, está faltando mais a presença de Deus. Então, você precisa buscar mais o Senhor.
Então, falar sobre casamento é falar sobre base. Um exemplo é o jogo do Flamengo. Quem é flamenguista? Quem é palmeirense? Então, como teve essa semana, né? Então, se a base do Flamengo não estiver ativa, não há o desenvolvimento dos jovens, porque a base é o desenvolvimento daqueles jovens ali para se tornar um time mais forte, melhor, né, mais atuante. Então, para ser um bom time profissional. Então, não há desenvolvimento dos jovens sem essa base. E aí o Palmeiras iria ganhar se não tivesse uma base boa ali. Ou se o goleiro não fizesse uma base boa ali para proteger os gols, as bolas. Consegue entender que o relacionamento é como se fosse um jogo de futebol. Tem que ter aquele que espera, tem aquele que protege, tem que ter aquele que avança, tem aquele que é o cabeça do time, né? O homem é o cabeça daquele casamento. Então, se ele não tiver uma sabedoria para lidar com esse time, que vai ser muitas vezes, vai ser você e a sua mulher. E ali, os outros, né, do time ali, vai ser as emoções. Se você não, como você como cabeça daquele time, né? Como a cabeça, camisa 10, que eu acho que é camisa 10, né? Se não tiver certa, fale aí. Você como a camisa 10, se você não souber administrar cada jogador ali, ajudar, estar ativo como cabeça, aquelas emoções, né, na questão do casamento, vai estar desorganizada, desregulada ali. E aí se o seu time não tiver todo porque ele não saberia administrar os adversários, que são a raiva, a traição. Entende? Então, nossa vida é como se fosse um jogo de futebol. Flamengo e Palmeiras. O Flamengo não ganhou por sorte. E nenhum jogo ganha por sorte. Mas a formação desses jogadores foram boas. A gente tem que bater palma pro Flamengo. Eu não sou nem Flamengo nem Palmeiras, viu, gente? Quer dizer, eu era flamenguista, mas depois é tanto estresse que eu deixei pra lá. Mas se for pra escolher uma coisa assim, eu até vou um pouquinho pro Flamengo. Mas eu sou mais atuante nisso, não fico mais focada nessas coisas. Mas qualquer jogo que não tiver uma boa base, que não tiver um bom treinador, que não tiver um bom camisa 10, não vai caminhar as coisas. Entende? Então a nossa vida no casamento é a mesma coisa. E a gente precisa entender isso. Então a gente precisa bater palma pro Flamengo. Teve uma boa atuação ali do treinador, do camisa 10, dos jogadores. Correto? Assim é no casamento. Se não tiver a base, um bom desenvolvimento, tudo perde. Os filhos perdem, as finanças perdem. Por isso casamento é a base, gente. Se o seu casamento não está bom, tudo ali não será bom. Tudo ali, toda a estrutura das finanças, dos filhos, do trabalho, você acaba perdendo o emprego, você acaba fazendo tantas coisas que acaba atrapalhando tudo ali. Então, casamento é a base. Então, busque ter um casamento saudável, um casamento bom, um casamento firmado em Deus. E lembra, como se fosse um jogo. Flamengo e Palmeiras. Correto? Eu tô falando uma coisa de errado aí? Me contem aí nos comentários se eu tô falando uma coisa de errado. Me digam aí. E a gente tem que bater palma pro Flamengo. Eu tô mentindo que a gente tem que bater palma pro Flamengo? Tem que bater. Então sejam como o Flamengo, não como o Palmeiras. No casamento de vocês. Ou não, né? Me digam aí. Por que o Palmeiras perdeu? Me digam aí, eu quero saber. Tem uma frase que eu acho bastante interessante. Casamento não é destruído por ventos repentinos, mas fundamentos mal construídos. A diferença do casamento bom e dos que são repletos de discussões e imaturidade é a base a qual a casa foi firmada. A sua base está sendo Cristo, a sua base está sendo o quê?
E aí Mateus 7, do 24 ao 27, vai dizer: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Que é princípio. E qual é o princípio? De Cristo. Quando você segue o princípio de Cristo, gente, tudo vai conduzir para a melhor coisa. Não tem como. Aí você diz, Isa, mas tem pastores que hoje em dia estão traindo. Mas é porque não estão firmados no princípio. Estão passando como um lobo, no pele de cordeiro. Estão mentindo diante a um púlpito. E principalmente diante a Deus. Só que não mente diante a Deus porque tudo está, né, sendo revelado. E Deus, ele é tão cuidadoso que ele revela. Se você acha que você está traindo e está escondido, você pode ter certeza que uma hora vai ser descoberto. Então nenhuma traição fica encoberto. Uma hora vai acontecer de ser descoberto e você vai perder seu casamento. Você vai perder a estrutura que você deveria estar cuidando. A base. Aí suas finanças começam a estar ruim, aí seu trabalho começa a estar ruim, seus filhos começam a passar por problemas psicológicos, até ansiedade, depressão. Então, o julgo desigual, né, quando você, por exemplo, você é cristão e a outra pessoa é budista, não vai. Então, o julgo desigual é um dos problemas também do casamento que está desestruturado. O Salmo 127, versículo 1 vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmo 127 vai dizer para sua vida: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalharão os que a edificam. Você vai tentar edificar sua casa, você vai tentar buscar conhecimento para melhorar sua casa, você vai no psicólogo, mas vai ser em vão, porque é aquele que é a rocha de todo relacionamento, de toda pessoa, de toda religião. De toda religião não, que só tem uma, que é Cristo, né? Mas se você não está firmado na rocha, não vai adiantar. Sua casa não vai estar bem estruturada. Você pode estar até ali, mas vai ficar balançando, ó. E aí você vai dizer, meu Deus, será que eu quero continuar nisso? Aí vem a questão do término, né? Quando balança demais, uma hora cai. Samuel, mas não é sobre religião. Cristo, ele não é uma religião. Ele é a palavra, ele é a verdade, ele é o caminho. Religião foi o que as pessoas criaram. Cristo não é a religião. Só que nós precisamos, sim, decidir ser evangélico, decidir ser católico, para que a gente possa ser conduzido ali em uma comunidade, no corpo de Cristo, que é a junção. Mas o amor, ele sem Cristo não caminha. Mas sem Cristo não vai. E você pode ver isso em muitos casamentos. Não é porque a pessoa é evangélica, não é porque a pessoa é católica que não vai terminar nunca. Não. Só que uma pessoa firmada em Cristo pode ter certeza que aquele casamento ali vai buscar o máximo para ser o melhor que deve ser. E se os dois buscarem na mesma proporção Cristo, eu tenho certeza que não vai terminar esse casamento. Se você ouvisse a Deus, você não estaria no casamento falido. Porque Deus, ele nos responde. Deus nos responde e a gente, com a teimosia, não ouve e faz a decisão de casar com uma pessoa que você sabia que não era correta pra você. Você sabia que aquela pessoa não era pra você. Você namorou com aquela pessoa, você conheceu aquela pessoa, você viu os defeitos dela, só que Deus te mostrou os defeitos dela e você continuou. Mas eu não tô falando que a falência de casamento é sobre Deus, é sobre o homem. É sobre o ego do homem, sim. Deus, ele não falha. E eu tô falando da desobediência a Deus. A desobediência a Deus faz os casamentos falirem. E Deus não está em todas as religiões. Deus não está.
Deus, ele é o único, ele é a palavra, ele é a verdade, ele é o caminho. Ele é o que é Deus. Não tem... Todas as religiões levam a Deus. Não leva. Eu sinto ir dizer, mas não leva. O jugo desigual vai acabar... Eu digo por experiência própria. Eu conheço pessoas que tinham jugo desigual e os casamentos foram falidos. E eu conheço pessoas, muitas pessoas que são cristãs, seguem a Cristo fielmente, são fiéis à palavra do Senhor e continuam no casamento. E não é um casamento falido. Mas as pessoas tentam conduzir Deus aos seus próprios interesses. Então vão dizer que o casamento não precisa de Cristo. Precisa. Vão dizer que Cristo não é a base, porque eu consigo ter um casamento feliz. Eu quero ver se consegue. Aí vai começar a fazer coisas, você possa ter uma coisinha a mais ali, e aí vai se relacionar com outras pessoas, aí a outra pessoa acaba gostando da outra pessoa, né? E isso aí vai levar a muitos questionamentos do outro, e vai dizer, será realmente que eu quero isso pra minha vida? A rocha que sustenta o relacionamento não é a ausência de brigas ou o amor romântico, mas o amor e obediência a Cristo. A rocha que sustenta o relacionamento não é a ausência de brigas ou amor romântico, mas o amor e obediência a Cristo. Então, Cristo é o centro de tudo ali. Você precisa entender, Cristo é o centro de tudo. O amor romântico, o friozinho na barriga não vai fazer com que o seu casamento continue. E nós estamos falando de pessoas maduras. A imaturidade mostra a ausência de Deus. Porque Deus, ele prepara seus filhos para serem maduros. Por isso que existe o processo do deserto, o processo que ele nos coloca para que a gente possa amadurecer. A palavra de Deus, desde o início da criação, destacou a importância da união matrimonial. Então, se você está no namoro, e esse namoro já tem 10 anos namorando com aquela pessoa, você precisa avançar. Você precisa decidir se você quer continuar com aquela pessoa ou se você quer terminar com aquela pessoa. Porque vai chegar um momento que você pode até pecar. Se você é cristão, você pode até pecar. Se você não é cristão, você não vai entender sobre isso, mas também vai estar pecando. A palavra relata que Deus trouxe Eva a Adão, e Adão, reconhecendo a essência dessa união, declarou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Tudo que vem de Deus você consegue declarar. Tudo que é de Deus você consegue dizer, realmente essa pessoa veio para mim. Então Deus como eu disse no início da live, Deus é um Deus de organização. Então se essa pessoa é realmente para você, você vai conseguir identificar. Se você está no namoro e você está vendo que essa pessoa não é para você, não avance, porque ali não tem Deus. Porque aí você vai dizer, olhar para aquela pessoa e dizer, realmente ela é para mim. Aí você vai dizer, esta sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Essa foi uma das primeiras profecias onde o Senhor estabelece o padrão de que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Quando você envolve a sua sogra, né, ou quando você coloca a sua mãe nesse casamento, vai estar fadado também ao fracasso. Porque Deus manda você deixar, você e sua esposa, deixar o pai e a mãe, e você ir casar com ela, e se juntar com ela. Então, os casamentos, é isso que eu estou dizendo aqui. Todo passo a passo que eu estou dizendo está aqui. O fracasso, eu estou dizendo o que é que pode fracassar, o que é que pode ajudar você no seu casamento. Então, se sua mãe está morando junto com você, busque uma estratégia junto com seu marido para você ajudar sua mãe a colocar ela em outra casa e ajudar ela lá a pagar, se for questão financeira, né? Se não for questão de financeira, for questão de saúde, aí tudo bem. Mas se for questão de financeira, ajude a sua mãe, certo? Deus ama o casamento. E eu declaro agora que se seu casamento estiver quebrado, estiver rachado, Deus está restaurando agora, em nome de Jesus, porque eu olhei. E se sua casa estiver balançando, Ele é a rocha.
A palavra dele determina tudo. Então, leia a palavra dele e você vai ver que tudo vai ser acrescentado ali. Tudo vai ser bem conduzido. O que estava quebrado hoje vai estar sendo restaurado em nome de Jesus. A oração de hoje, a oração profética que eu estou fazendo sobre sua vida, é que seu casamento vai ser restaurado. E se você se separou, ele vai ser restaurado em nome de Jesus. Que qualquer inimigo que esteja querendo agir sobre o seu casamento vai estar quebrado agora, vai estar sendo quebrado agora em nome de Jesus. Vai bater em retirada agora em nome de Jesus. Porque o maligno na vida dos filhos de Deus não tem poder. Declare isso sobre sua vida, declare isso sobre o seu casamento. Meu casamento está firmado em Cristo. O meu casamento está sendo restaurado por Cristo. E eu, de acordo à vontade de Deus, aí você fala, de acordo à vontade de Deus, estou declarando que meu casamento está sendo restaurado. Amém. Hoje eu profetizo em nome de Jesus que existe a renovação, o alinhamento, a reconstrução do seu casamento. Em nome de Jesus, seu casamento vai ser renovado, seu casamento vai ser alinhado, seu casamento vai ser reconstruído. Quando existe a renovação, quando existe o alinhamento, quando existe a reconstrução, o casamento ele é firmado, ele fica bem construído na rocha. E eu vou explicar o porquê. A renovação, então, ela traz que o amor e a aliança entre o casal vão ser revigorados e fortalecidos. O alinhamento, ele vai trazer que o propósito e o caminho de ambos vão estar alinhados. Então, por isso que precisa o jugo desigual, ele vai atrapalhar seu casamento. Quando você está em jugo desigual, não vai haver harmonia, porque um vai querer por um lado, um acredita em uma coisa, o outro vai acreditar em outra. E isso vai dar discussões e brigas que não vão levar a lugar nenhum. Aí se um quiser orar para tentar trazer, para melhorar o casamento, o outro não vai querer orar daquela forma, vai querer orar de outra forma, porque é a fé dele ali, ele acredita naquilo ali. E vai começar a ter aquele jugo desigual e balançar um casamento. Por isso que é preciso estar firmado na rocha. Firmado na rocha, o casamento não vai balançar. E se balançar, não vai ter o risco de cair. E a reconstrução, né, que é qualquer área fragilizada ou danificada no relacionamento, sejam restaurados e edificados sobre os fundamentos que são sólidos, que é a palavra do Senhor. Então, a reconstrução é qualquer área fragilizada e danificada no relacionamento vai ser restaurada e vai ser edificado na palavra do Senhor. Eu quero deixar aqui para vocês Efésios 5. Deixa eu abrir aqui. 21, 28. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como é que você quer se relacionar com uma pessoa imatura? Você não vai conseguir se sujeitar ao seu marido. Se sujeitar ao seu marido não é questão de você ficar quieta e não falar nada. As pessoas confundem muito sobre isso. Se sujeitar ao seu marido é você estar em um único propósito com o seu marido e ajudar a ele nessa caminhada, assim como ele vai te ajudar. Por isso que a parte aqui ele vai dizer bem assim. Deixa eu terminar de ler aqui para me explicar. Porque o marido é a cabeça da mulher, também Cristo, não sei o que. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, vossos maridos, amai vossas mulheres. Então, por isso que Deus ele traz o amor e traz a submissão. Se não existe o amor, não tem como haver a submissão. Não tem como haver a confiança de você submeter a sua vida, que é algo tão precioso para Deus, a uma pessoa que não sabe te amar. Então, os casamentos eles precisam estar firmados nisso. No amor, na conversa, na compreensão em Cristo
isso tudo vai se alinhando. Se o seu casamento hoje está quebrado, você precisa também ver o que você pode melhorar. Você mulher e você homem, como pode melhorar para esse casamento se tornar melhor ainda com Cristo. Amém? Eu vou estar orando pela vida de vocês. Pai, estamos aqui diante da tua vontade, Senhor, diante da tua palavra. Que tu possa estar abençoando a vida de cada um que esteve aqui até este momento, meu Pai. Que tu possa estar restaurando o casamento daqueles que estão com o casamento balançado, desalinhado, quebrado, separado. Tu tem o poder, meu Deus, de trazer a restauração desses casamentos. E eu te peço agora a tua presença em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, com tua glória, com teu poder. Traz a paz, traz o entendimento, para que eles possam ver, Senhor, aquilo que está em oculto, aquilo que eles não estão conseguindo identificar. Para que eles possam melhorar, para que eles possam conhecer o que deve ser melhorado. Com a tua graça, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Abençoa essas vidas. Dá sabedoria a essas pessoas. Aqueles que estão solteiros possam encontrar uma pessoa para si. Aqueles que estão namorando possam ver se realmente essa pessoa é para ela. Que o Senhor possa mostrar todos os defeitos um do outro, para que eles possam ver se realmente suportam isso e querem continuar nesse relacionamento. Que eles possam avançar, Senhor, para um casamento, se for da tua vontade. E que se não for, Senhor, possa vir um término, se for da tua vontade também, para o melhor dos teus filhos. Oro também, Deus, pelos casamentos que estão firmados, ou por aqueles também que estão balançados, quebrados, que tu possa estar restaurando, ou que se estiver firmado, Senhor, que tu possa firmar ainda mais. Que tu possa levar a eles, Senhor, ao entendimento, ao amor, a compreensão um do outro, que é que muitas vezes, meu Deus, falta em alguns relacionamentos, mas que eu sei que agora, em nome de Jesus, tu vai estar liberando em abundância, Senhor. Se for questão financeira, meu Deus, que tu possa também estar levando a eles ao melhor trabalho, levando a eles ao conhecimento do que vai ajudar eles a melhorarem. Que tu possa estar, Senhor, liberando abundantemente questões financeiras sobre eles, Senhor. Abundância financeira, meu Deus, porque os teus filhos precisam. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Obrigada pela presença de vocês. Deus possa abençoar a vida de vocês. Que Deus possa trazer aquelas respostas que vocês precisam saber. Amém. Beijo no coração e obrigada pela presença de vocês.